Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, o da lucidez financeira, mas de um jeito que talvez seja um pouco inconveniente. Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço? Em que eu devo investir para mudar de vida? Ah, essa pergunta é um clássico, né? É que parece que as pessoas enxergam o dinheiro como uma entidade mágica, sabe? Algo que se multiplica sozinho só porque alguém apertou o botão certo na corretora ou seguiu aquele influencer com voz de coach e um sorriso de quem nunca perdeu um centavo. Bom, então vamos lá. É hora de desmontar esse mito do investimento mágico. A verdade é mais inconveniente. E olhe, falando como alguém que, por uma ironia da vida, ficou cega aos 44 anos e a partir daí passou a enxergar coisas que o mercado financeiro adora esconder, eu posso afirmar uma coisa com toda a certeza do mundo. É exatamente isso. Simples assim. O que realmente vira o jogo não é um investimento espetacular, mas sim um hábito. Aquele hábito disciplinado de poupar. Pois é, a gente está falando daquele gesto que não tem glamour nenhum de dizer não hoje para poder respirar aliviado, dar aquele ufa amanhã. Mas vamos ser sinceros, quem é que quer falar sobre isso, né? Não vende. O que vende mesmo é o show, o espetáculo, o que a gente pode chamar de circo da rentabilidade. É sempre a mesma história. A rentabilidade meteórica, o influencer lá em Dubai falando sobre mindset milionário. E quando alguém perde dinheiro, aí a perda é tratada como uma falha moral. Como se fosse possível controlar o risco só com força de vontade. Nesse círculo todo, se fala de tudo, né? Retorno, volatilidade, liquidez, menos do que realmente importa. Porque, no fim das contas, se a gente não sabe o que quer, para que serve um gráfico? Qualquer um serve. Ou pior ainda, qualquer dica quente serve. E é aí que se tropeça no próprio ego financeiro e se acaba financiando o sonho dos outros, enquanto os nossos próprios sonhos ficam lá mofando no cantinho da planilha. A questão nunca foi o quanto se vai ganhar. A questão é para que se quer ganhar. Eu li um livro recentemente que, nossa, me surpreendeu demais. O autor defende uma ideia com uma elegância rara hoje em dia. A de que a prosperidade de verdade é um convite. Um convite para a gente construir algo coletivo. Numa tradução livre, ele diz: a verdadeira prosperidade floresce quando é compartilhada, quando usamos nossa fortuna para enriquecer a vida dos outros. A grande beleza do livro está ali, nas entrelinhas. Prosperar não é um verbo para se conjugar sozinho. E esse pensamento todo me lembrou de uma história, uma que ilustra perfeitamente como o desejo pode atropelar o bom senso. Era a história de um rapaz balconista numa cervejaria artesanal. O sonho dele era ter um carro importado usado. Um clássico, já com 20 anos de estrada, mais de 250 mil quilômetros rodados. E o salário? R$ 3.000 por mês. A gente sabe que essa conta não fecha, mas a ilusão fecha direitinho. Então, imagina a cena. O rapaz super animado com as férias. Tudo programado, hotel reservado, passeios pagos, e aí vem a notícia. O carro precisava de uma manutenção que, sem exagero nenhum, custava o orçamento inteiro da viagem. O resultado, claro, o carro ficou, as férias foram por água abaixo. E olha, que fique bem claro, isso aqui não é um julgamento. Não há nada de errado em querer algo especial. O problema é a ingenuidade financeira disfarçada de realização de um sonho. O ponto crucial é este aqui. A pergunta nunca foi se a pessoa merece. A pergunta de verdade é: o orçamento suporta? E isso me leva de volta ao Kahneman, aquele mestre do livro que eu mencionei. Ele ensina que a segurança financeira não está na posse do luxo, mas sim na sabedoria de renunciar. Ele dizia que o ouro que a gente poupa é como uma semente, sabe? Se for bem cuidada, um dia ela vai dar muitos frutos. É uma metáfora super antiga, mas que hoje em dia é completamente desprezada. Afinal, quem é que quer plantar se pode ostentar, não é mesmo? Então, a gente volta para aquela pergunta do começo, em que investir para mudar de vida? A resposta curta é: na capacidade de dizer não. E a resposta longa? No hábito de poupar antes de investir. É aquele compromisso silencioso de separar uma parte de tudo que entra. Como o mestre Kahneman ensina, numa tradução livre, separe 20% de tudo que você ganha. Parece simples, mas essa prática com consistência remodela completamente a sua relação com o dinheiro. 20%. É engraçado, né? Como a gente resiste ao que é óbvio, mas cai de cabeça em qualquer fórmula maluca que promete liberdade financeira em 3 meses. Poupar é simplesmente dizer não. Não para o hedonismo do impulso, não para o marketing que vende metas ilusórias, não para o crédito rotativo que seduz e depois corrói.
O grande problema é que o nosso cérebro, esse nosso traidor de carteirinha, sofre de uma coisa chamada desconto hiperbólico. Ele dá um valor enorme para o prazer de agora e simplesmente ignora o benefício lá do futuro. É o famoso, eu compro hoje, amanhã eu vejo como pago. E a gente vai seguindo assim, iludido, achando que o amanhã vai ser mais generoso. Um pequeno spoiler, não vai. O Kunuma, com aquela lucidez incrível dele, já ensinava, e aqui vai uma tradução, a prosperidade de hoje não garante a segurança de amanhã. A riqueza é como um rio. Se não for bem direcionada, ela pode secar na primeira estiagem. E mesmo assim, a gente continua agindo como o Anani, um artesão da história do livro que acreditava que seu talento garantiria a riqueza para sempre, até o dia em que ele percebeu que sua fortuna tinha escorrido pelos dedos como areia no vento. Mas sabe, o que mais me encantou na leitura desse livro foi como ele desconstrói aquela ideia mesquinha de que prosperidade é algo exclusivamente individual. O autor propõe algo que pouca gente tem coragem de afirmar. Em tradução livre, a verdadeira riqueza é sobre construir uma rede de apoio onde todos crescem juntos. E ele prossegue com a força serena de quem realmente entende o que está dizendo. A riqueza acumulada sem propósito é vazia, mas a riqueza canalizada para o bem maior tem o poder de transformar civilizações inteiras. É sublime, não é? Enquanto o mercado financeiro fica lá empilhando relatórios e gráficos, esse livro nos chama para uma coisa quase ancestral: entender a prosperidade como uma arte compartilhada, uma travessia coletiva. Não é sobre acumular, é sobre deixar um legado. Como diz o próprio Kanoma, com a simplicidade dos sábios: a maior prosperidade não está nas moedas que acumulamos, mas nas vidas que tocamos e nas mentes que iluminamos. Então, para a gente amarrar tudo e voltar lá para o começo, o investimento não muda uma vida. O que muda uma vida é a nossa capacidade de resistir ao consumo impulsivo. É poupar com a parcimônia de quem sabe que o dinheiro pode até ser cego, mas quem não pode ser, somos nós. E, quem sabe, ao fazer isso, a gente não só garante a própria tranquilidade, mas também contribui para algo muito maior. Como Kanuma nos lembra, sejam mestres de sua riqueza e nunca escravos dela. Construam um futuro onde o ouro sirva a vocês e não o contrário. Que assim seja, então. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar, uma pergunta que vem direto dessa nossa conversa de hoje. Afinal, o que significa ser mestre da própria riqueza? Fica o convite para que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários e nossos agradecimentos mais que especiais ao professor Júlio Facó pela curadoria destes materiais e a Roquei Dube, autora do blog Dinheiro que Me Veja. Até a próxima análise.